A paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje eu tenho um testemunho para contar. Um testemunho quando eu passava momentos difíceis. Eu já, em nome de Jesus, passei vários momentos difíceis. E o meu testemunho que eu tenho aqui hoje para contar para você, para edificar a tua vida. Primeiro eu quero ler a palavra do Senhor e depois estarei contando o meu testemunho que eu passei quando eu descobri que eu tinha amistenia grave ocular. Passei um momento difícil, mas eu quero contar algum pouco que vai edificar a minha vida e a tua vida. Eu creio. Eu quero ler em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Amém? Eu quero fazer uma breve oração, que Deus venha abençoar este momento, que eu seja dirigido pelo Espírito Santo e que Deus venha me abençoar neste momento que estarei falando um pouco da minha vida, um pouco do meu testemunho que eu tenho, porque eu passei por depressão, por ansiedade e também quando eu descobri, no ano 2000, eu descobri que eu tinha a mistenia grave ocular. Passei por um momento difícil, mas Deus me preencheu, Deus cuidou de mim. Então eu quero fazer uma oração que Deus venha me capacitar. Neste momento que você está ouvindo, abra seu coração, deixa com o meu testemunho, fala no seu coração. Eu quero um pouco expressar e aquilo que eu passei. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, eu oro neste momento, eu entrego nas suas mãos, me capacita neste momento, Senhor meu Deus, que eu venha relembrar os momentos, aquilo que o Senhor que edifica, que eu venha transmitir para essas pessoas que estão me ouvindo, não sei se é de dia, se é de noite, não sei a hora que está ouvindo, mas o Senhor edifica cada um em nome de Jesus Cristo, que a tua presença esteja na minha vida, que eu venho ajudar essas pessoas que estão passando pela essa doença, a mistenia grave. Então que o Senhor abençoa também as pessoas que andam com depressão, ansiedade, e que a vida delas, em nome de Jesus, venha ser curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês têm essa doença ou se vocês passam por depressão, por ansiedade, mas eu passei por momentos muito difíceis sobre a minha vida. Estou aqui para te ajudar e com o meu testemunho vem te ajudar. Eu quero dizer para você, eu morava na cidade aí de Ribeirão Preto quando eu que eu descobri que eu tinha e tenho a mistemia grave ocular. Então essa doença me trouxe um grande prejuízo na minha saúde. Eu era uma pessoa que trabalhava muito lá em promotor de vendas no Carrefour de Ribeirão, e eu descobri lá em 2000 que eu estava com essa doença no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. E quando eu descobri essa doença, me deu um baque muito grande, porque o médico disse que não tem cura, tem como amenizar a doença, mas Deus que não curava. A doença é uma doença que não tem cura. E pela honra e glória do Senhor, eu passei uns momentos muito difíceis com essa doença, porque eu tomava muito remédio, eu tomava remédio Mestinon, 60 miligramas, tomava 4 por dia, 6 por dia, e eu dava muita fraqueza nas minhas pernas. Aí foi diminuindo, fui cortando os remédios, diminuindo os remédios, para mim ter o controle. Eu teve que ter controle. O remédio, ele é bom, mas você tem que entender o corpo quando precisa do remédio. E eu estava tomando remédio Mestinon, o médico me indicou 4, 6 por dia. Como mais eu sentia fraqueza, ele pedia para mim tomar. Se eu não sentia muita fraqueza, eu dividia o remédio no meio, o Mestinon, cortava no meio e tomava só a metade, para não fazer o outro efeito contrário que o remédio faz, fraqueza. Eu tomava o remédio para curar a mistemia, mas ela não cura, ela só só dá uma amenizada,
ela não cura. Então eu comecei a fazer o tratamento e tomei o remédio como o médico estava mandando. Chegou muita fraqueza, eu tenho problema de falar na língua por causa da mestemia, então muita coisa mudou na minha vida. E o meu olho, eu tinha dupla visão, olhava, tinha dupla visão e muita fraqueza, suava muito, o corpo, a mão era fria, os pés estavam frios, de uma hora para outra esquentava. A doença ela tem os seus ataques e o remédio também. Então você tem que ter um controle sobre os remédios. E eu comecei a ficar tomando os remédios e quando eu vi já não estava saindo mais de casa porque não tinha mais como eu enxergar, porque eu vinha dupla visão e eu comecei a passar por um momento difícil. E nesse tempo de momento difícil eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus que começou ela me preencher um lado que eu tinha um vazio. E muitas vezes, por eu ser uma pessoa que eu era, antes de desconhecer a enfermidade, eu era uma pessoa viciada em um alcoolismo. Eu bebia muito, então eu tive que parar, mas ficou aquele vazio. Alguma coisa precisava preencher. E o que eu precisava? De Jesus. Quando eu tive um encontro com Jesus, ele começou a me preencher esse vazio. O que me ajudou eu controlar essa doença foi Jesus, foi a presença de Deus sobre a minha vida. A presença de Deus mudou muito a minha vida. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu aceitei Jesus, mudou minha vida. Eu quero dizer para você que eu tomo remédio até hoje. Nós estamos em 2025 e não tomo os remédios, mas eu tenho um controle com o Espírito Santo, com Deus. Eu tenho momentos difíceis, eu já tive aí 3 caídas pela doença, fui parar para o hospital sem respirar e mesmo assim eu continuo andando, caminhando, mas sempre firme. Aquele desânimo, aquela tristeza, aquela vontade de desistir de tudo, já estava preenchido pelo Espírito Santo. Eu não tinha vontade de casar, não imaginava que um dia eu ia casar. Eu casei com 40 anos, já vai fazer 13 anos que eu estou casado, para a honra e glória do Senhor. Tenho uma filha que mora em Ribeirão Preto e Deus foi me restaurando de uma forma tremenda. O que eu quero dizer para você? Nós temos que servir a Deus e quando nós servimos a Deus de corpo, alma e espírito, nós se preenchemos, o vazio se preenche. Às vezes eu falo que o vazio que tem no coração, tem pessoas que ficam lutando para preencher aquele vazio. O que eu fazia? Eu era alcoolismo, eu bebia demais, mas por causa da doença, tomando os remédios, eu tive que parar, mas já cheguei a beber tomando remédio, meu corpo manchava tudo, minhas peles manchavam tudo, eu não tinha o controle. E para mim parar esse vício, para tomar os remédios, eu fiz em nome de Jesus aí, eu fiz algo que muitos têm que fazer, buscar a Deus. O meu buscar a Deus mudou a minha vida. Buscar o Senhor no momento difícil. Eu quero dizer para você hoje, que está passando por um momento difícil, você que tem essa doença, se você conseguir controlar ela, você vive mesma coisa de não parece que não tem a doença, porque você tem um controle dela. Você vai ter o controle. Como eu controlar? O médico vai passar os remédios, você vai sempre estar falando para ele o que está acontecendo verdadeiramente para você, para ele diminuir ou por ele aumentar os remédios. E o médico sempre falava para mim, quando você sentir que está muito fraco, você toma meio, não toma um inteiro, você corta e toma meio. Eu comecei a ter um controle. Eu, com o Espírito Santo de Deus, não estava bebendo mais, eu já estava tendo um controle. Eu fiquei 1 ano e 3 meses deitado, porque não tinha controle. Quando você não tem o controle, você não consegue. E pela doença, miastenia, ser na visão,
Eu andava a mesma coisa, mas sentia dor nas pernas, cansaço físico, de tarde um cansaço muito grande. Quem tem sabe que não é fácil, mas Jesus Cristo, Ele nos ajuda. Eu quero dizer para você que está passando por isso, se apegue em Deus. Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar força. O remédio é bom, ir no médico tem que ir, passar por tudo que o médico manda tem que fazer, porque o médico também é enviado por Deus. Nós temos que ter a medicina, cumprir o que a medicina fala, mas nós temos que ter aquele vazio, é se preencher com Jesus, se preencher com a presença de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que está passando por isso, busca ao Senhor. O que me fortaleceu foi estar na presença do Senhor. Eu comecei na igreja, eu fiquei 5 anos como cooperador, mesmo com a doença. Eu estava ali com o olho torto, assim, não enxergando direito, mas eu nunca desisti. E eu não desisti de fazer a obra do Senhor, e Deus me abençoou. Eu quero dizer para você, não desista. E eu estava, quando eu fiz os 5 anos de cooperador, 6 anos de diácono na igreja, mesmo assim eu comecei a dar aula de dominical. Quando eu comecei a dar aula dominical, muitas pessoas começavam até a rir, porque eu não lia direito, porque as visão que eu tinha, dupla visão, eu tinha que esforçar para fechar um olho para enxergar, mas mesmo assim eu não desisti. Quantas vezes eu sentia que as pessoas estavam rindo porque eu não estava conseguindo ler por causa da dupla visão que eu estava tendo nas vistas, e eu começava a suar, mas eu não desisti. Para a honra e glória do Senhor, eu fiquei 13 anos dando aula dominical, e Deus foi abençoando, gradualmente Deus foi fazendo uma grande obra. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, e hoje, para a honra e glória do Senhor, já tem 6 anos a 7 anos que eu sou pastor da igreja, e isso não impediu chegar aonde Deus queria. E mesmo assim eu faço o tratamento, eu marco os médicos, vou para os médicos, faço tudo que tem que fazer, mas a minha vida mudou de uma forma tremenda. Eu estou aqui para te ajudar, e vou dizer para você que precisa de oração, você que precisa aí se preencher, entra aí, escreva aí seu pedido, escreva aí que eu estarei te ajudando em oração, porque a maior de toda, o médico é bom, a medicina é maravilhosa, mas nós precisamos se apegar em algo, se apegar em Jesus, se apegar na palavra. Você tem que ter firmeza que no mundo que nós estamos, todo mundo vai. No mundo que nós estamos, ninguém vai ficar para semente. Nós temos que pôr uma certeza no nosso coração. Nós estamos de passagem numa terra que não é nossa, é uma terra que já é do maligno, e nós estamos lutando para chegar, lutando para a salvação. Então, o nosso foco é a salvação. Então, nós temos que focar em algo que nos dá segurança. O que nos dá segurança? A palavra de Deus. Nós precisamos focar, ter força sobre a palavra de Deus para vencer essas batalhas espiritual, essa luta espiritual que muitos estão passando. O meu testemunho é tão grande que, se um dia eu vou estar contando outras partes do meu testemunho, porque não foi fácil, não é fácil, mas Deus sempre nos fortalece. Eu vou dizer uma coisa para você: a tempestade e o momento difícil que é a tempestade, ela passa. Nós temos que se assegurar na palavra, se afirmar na palavra. João capítulo 8 diz, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. O que nos liberta é o conhecimento. Quanto mais você conhece, quanto mais você vai a fundo, você vai se libertando. Você vai se libertando de algo que você, às vezes, você não pensa que nunca vai sair daquilo. Então, o conhecimento vai mudar a tua vida. Tem pessoas que não têm momentos na vida dela que ela não tem tempo para ouvir, não tem tempo para correr atrás, não tem tempo para fazer nada. Mas o tempo, nós temos que ter um tempo para buscar o Senhor, um tempo para nós estar na presença do Senhor.
eu vou dizer uma coisa que você tem que guardar no seu coração. Você tem que guardar isso. Você precisa se afirmar. Guarda isso. Eu preciso me afirmar. E para mim se afirmar, eu tenho que pegar a palavra do Senhor e acreditar, crer, porque a palavra do Senhor que eu li, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Nós temos que se afirmar na palavra do Senhor. Quando fala ora, a fé é o firme fundamento. Qual que é o fundamento da tua fé? O fundamento da tua fé é uma certeza na palavra de Deus. Esse é o fundamento da tua fé e da minha fé. Nós temos que ter um fundamento. A fé sem obra, ela é morta. E a fé, se nós cremos e acreditamos, tem obra. Toda a obra não leva a lugar nenhum, mas ela traz que tenha certeza da fé. Quem tem a fé, a obra, ela só mostra que você tem fé. A obra, mas a fé sem obra é morta. Mas tem que ter fé e tem que ter as obras. Anda junto, a fé e a obra anda junto. Quem tem fé tem obras. Então põe isso no seu coração. Que Deus abençoe. Eu quero que você guarde. Se você estiver precisando, eu estarei fazendo mais vídeo. Eu tenho mais testemunho quando eu venci a depressão, a ansiedade, momentos quando meu pai saiu de casa, momentos quando eu era pequeno. Eu tenho vários testemunhos que eu passei para hoje estar aqui falando para você que Deus é maravilhoso. Se apega só em Deus, se apega em Deus, porque chega perto de Deus e Deus nunca vai abandonar você. Quando mais você chega a Deus, mais você descobre as coisas de Deus, mais que você conhece as coisas de Deus, mais perto de Deus você está. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos saber a batalha espiritual, a minha luta, a tua luta. Nós não lutamos contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestade, príncipe das trevas desses séculos, nos lugares celestiais. Está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Que Deus abençoe. Eu quero poder te ajudar. Não vou alongar muito esse vídeo, que é o primeiro que eu estou fazendo, mas eu vou estar fazendo mais vídeos. Você que gostou, me segue nesse canal, curte nesse canal. Eu estou aí lutando e vencendo, e Deus está abençoando. Estou vencendo a mistenia grave, uma mistenia que muitas pessoas estão presas a essa doença, mas eu creio que eu posso te ajudar naquilo que Deus nos abençoar. Eu estarei orando por você, como eu estou orando por mim. Eu também estou fazendo tratamento, mas eu ando para todo lado, trabalho, eu ando de carro, a minha vida mudou. Eu faço coisas que eu não fazia, porque eu me apeguei na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, e as coisas que me amarravam, eu fui aprendendo a lutar. Dia a dia, dia a dia. A nossa luta é todo dia, derruba um leão e um gigante. Amém? Que Deus abençoe e a paz no coração de vocês. Não esqueça de me seguir nesse canal, curtir, compartilhar e também compartilhar para algum amigo, por um amigo que tem também essa doença, miastenia grave. Amém? Deus abençoe e fica com Deus. Estareis aí fazendo mais vídeo para nos ajudar em nome de Jesus.